Muito boa noite a todos e a todas. Você já me conhece aqui, eu sou Miguel Brambila, estou falando aqui pela minha página pessoal. É um prazer conversar com vocês. Eu sou cantor, sou músico, né? Sou radialista, trabalho aí com o Sabe Caxias, que é a minha empresa, já há algum tempo. E estou aqui nesse momento para trazer alguma ideia aí que está me acompanhando ao longo dos acontecimentos aqui do nosso Brasil. Ideias importantes que eu quero colocar de forma pessoal. Então, eu não costumo fazer lives aqui pela minha página, mas hoje, num dos comentários de alguma das minhas postagens, um cidadão me chamou aí por uma questão que eu achei justa até. Ele disse: Você não é um formador de opinião, não vou dizer o nome de ninguém, tá? Você não é um formador de opinião, você quer ser jornalista, então informe. É verdade, porque se o presidente da República tem que ter coerência ao discursar perante faixas que pregam a ditadura militar e o AI-5, e no outro dia pode fingir que não aconteceu nada, né? Se eu cobro essa coerência dele, eu como cidadão público, em muitos momentos, como músico, como cantor, como falei, como radialista, jornalista e no próprio Facebook, tenho que ter coerência, né? Então, estou na minha live pessoal. Você pode ver aí que tem fotos minhas cantando em várias épocas da minha vida e tem aí várias fotos pessoais da minha família. Mas mesmo assim, né, o meu comportamento pessoal é óbvio, né, que exige uma coerência com a minha vida profissional, que eu tenho dito, né? Então, vou comentar algumas postagens de hoje, né, impulsivamente, que fiz de forma pessoal, não de forma editorial do Sabe Caxias. O sabecaxias.com.br é a minha empresa independente, que está com problemas como todos os comércios estão. Vivo da minha renda, não de dinheiro público. E estamos aqui em quarentena, né? Dito isso, isso vai ficar registrado, vai ficar gravado e vai ficar aqui para quem quiser concordar ou discordar. Há muitas coisas que eu aprendi. Não de forma definitiva, né? Porque nada é definitivo na vida da gente. Somos, como disse Raul Seixas, né? Meu grande ídolo na música brasileira, apesar dos seus vícios, né? Que o derrubaram. Uma metamorfose ambulante. Então é importante a gente aceitar crítica, aceitar oposição. O que eu estou fazendo? Quando a crítica é ofensiva demais e fanática, eu não bloqueio, eu apenas desfaço a amizade. Mas quando ela é justa, quando o debate é justo, daí tudo bem, né? Seja de esquerda ou de direita, extrema esquerda ou extrema direita, tem aí os seus problemas e, na minha opinião, ambos querem o poder. Então, o que eu faço? Eu preciso da oposição, como todos precisam, mas não preciso da ofensa. Não posso ser amigo de uma pessoa que me ofenda, né? Porque aqui é uma relação de amizade virtual, mas é uma relação de amizade real, né? Então temos que aprender isso. Não adianta nós nos escondermos atrás da rede social, achando que só porque estamos aqui não temos responsabilidades sobre isso. Temos responsabilidades sobre isso, precisamos cumpri-las e precisamos ter um debate sério no Brasil. E é por isso que eu estou aqui, como já disse no começo, né, o pessoal que está entrando agora, que eu estou repetindo, falando de forma pessoal, não de forma jurídica, né? Então eu vou comentar algumas postagens, vou ampliar algumas postagens aqui, algumas que eu compartilhei e algumas que eu li, né? Não sei quanto tempo vai durar, mas como eu ronco muito, né? Minha esposa foi dormir antes e a minha filha está por aí, né? Em tempo de quarentena, amanhã é sábado, eu não estou me divertindo com isso, não. Não acho que isso seja diversão, é um exercício de filosofia, de coerência, né? Nós devemos estar falando sobre o coronavírus, estamos falando de política, a minha opinião. Bom, primeiro, compartilhei aqui pela ordem, né, dos meus compartilhamentos, além desta live aqui, há uma hora atrás, Moro exibe troca de mensagens em que Bolsonaro cobra mudança no comando da Polícia Federal. G1globo.com. Eu sou aqui como pessoa física, não sou um formador de opinião, são as minhas opiniões. Quer dizer, eu sou o propositor do debate. Você pode acreditar, aceitar ou não.
né? Censurar é que você não pode. E quem quiser me censurar fanaticamente, eu acredito que seja um defensor do AI-5, né? Não censuro ninguém e não ofendo ninguém. Aliás, antes de continuar aqui, né, sobre esta postagem, eu quero dizer que me perdoe as pessoal da esquerda que defende o Lula, que muitas vezes disse Lula ladrão. E quero pedir desculpas a isso, porque foi chamada a atenção por isso. Não tenho nada a ver com isso, né? Se ele é ou se ele não é ladrão, cabe à justiça julgar. Eu acho que isso não colabora em nada para o debate político. Assim como chamar o Bolsonaro de bozo também não colabora em nada. Então me perdoe, vou tentar a partir de agora retirar todos esses argumentos de baixo calão e responder de uma maneira mais educada, né, mesmo apesar das provocações. Então, bom, a mensagem do Sérgio Moro, mais um motivo para a troca, né, vai ser uma das provas que vai aí para a questão jurídica, né? Vocês acompanharam os noticiários aí, a coisa não vai ficar somente em 2 pronunciamentos, né? A coisa vai aí para vários tipos de processos, né? Processos do STF, Procurador-Geral da República já abriu um processo, inclusive para que o Moro prove que se isso é verdade, senão ele pode ser comprometido e processado por denúncia caluniosa, né? O que é muito pior quando é um presidente da República, uma autoridade federal muito grande, mas o Moro é um juiz, né? Não deve ter ignorância sobre isso, ele sabe realmente o que ele fez. Então, portanto, né, não é só essa prova que ele tem, deve ter todas as conversas e o sigilo telefônico das pressões que sofreu. Então, quer dizer, ainda, né, com a questão do Covid, que nós não podemos sair de casa sem risco, né, de termos a culpa de nos contaminarmos e morrermos abandonando a família, o café me ajuda aqui, temos que discutir isso. Então, né, essa é uma informação, está ali. Né? Outra informação, ao contrário disso, não tivemos. E o Moro vai trazer outras informações. Eu disse de manhã no programa que tem, no Sabe Caxias by Bitcoin, que para o Edinho Soares lá, que achava que o Moro não ia sair atirando, né? Eu acho que ele atirou tiro só, né? O resto ele vai falar em juízo, né? Porque ele é muito experiente sobre isso. Então até agora não vi nenhum argumento realmente que justificasse a sua saída, a não ser a sua ética, a sua coerência, e continuo defendendo aí a seriedade de Sérgio Moro. Bom, não posso me alongar em cada comentário demais, mas enfim, esse é um. O outro aqui que eu compartilhei de um amigo e que está aqui com 2 coraçõezinhos, né? Maria Augusta Constante Puget, não sei quem ela é, disse que não ia falar o nome, falei, mas está no meu Face, né? Nem toda pessoa que é contra o Bolsonaro é petista ou comunista, a maioria é só inteligente mesmo. Não quero dizer que as outras pessoas não sejam inteligentes, não é isso, tá? Essa é a postagem que eu compartilhei. Mas é um fato, nós não podemos ter um pensamento binário, né, de extrema direita ou extrema esquerda, né? Isso não é política, isso aí é cabo de guerra. E na política, o cabo de guerra não leva a lugar nenhum a não ser uma guerra civil. Né? Vão ficar aí, é igual o tempo dos militares, né? A Arena e o MDB, um partido oficial e outro partido de fachada, né? E o Bolsonaro não tem partido, aliás, e o PT é um partido que está ilegal no Brasil, né? Vamos estudar sobre isso também, tá legal? Vou seguir aqui. Contestar, beleza, mas quando querem censurar ou ofender as postagens no Face, não soa meio fascistoide? Para mim soa, né? Eu já trabalhei em emissoras de rádio, já sei mais ou menos o que é no passado um policiamento, né? Junto aos radialistas e jornalistas daqui no nosso nível local, e continuo aprendendo, né? Não quer dizer que eu saiba tudo hoje mais do que ontem. Mas percebo, né, que o pessoal que defende aí a incoerência do Bolsonaro, apesar de eu já ter dito num outro post mais para baixo que vai ter que votei no Bolsonaro como voto de protesto contra a esquerda, inclusive, né, e errei o meu voto, né, aliás, me arrependo disso, estou aqui falando sobre isso, não soa como um debate, soa como uma ameaça. Né? Quem é você? O que você está falando? A própria pessoa aí que já desfiz a amizade porque né, já me chamou de sensacionalista e de burro. Né? Então aí não tem como ter amizade com uma pessoa assim. Né? Que é aí da elite, né, da nossa cidade. Né? Então acho que você vai ser um excluído social, né? Porque você frequenta aí, ou porque você foi diretor de determinada instituição e assim por diante. Né? É complicado, realmente, né? Ter esse tipo de amizade, né? Vi um bichinho subindo na parede ali, mas se entrou atrás do quadro, depois eu vou ter que achá-lo. Mas acho que ele é real, né? Eu só estou tomando café, tá, Iago? Então é fascistoide, sim, né? O pessoal que defende o AI-5, né? Que defende que sai à rua para defender a ditadura militar, a volta, né? Um presidente que não tem partido, né? Isso não quer dizer que estejamos defendendo o Rodrigo Maia, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Então, fascistoide, sim, é ameaça, né? E se ameaçar você que é de esquerda ou de direita, né, tenha medo, ou pelo menos prudência. Aliás, querem te colocar medo, né? Querem te colocar medo para te censurar, né? Porque daí você recua, né? E não é o momento, porque olha, se essa politicalha que vive no Brasil até hoje, de todos os lados, não nos intimidar, o coronavírus vai te jogar na tua casa, vai atrapalhar os teus negócios, ou seja, é hora de termos coragem, né? De qualquer lado, vamos conversar. Medo não ajuda em nada. Então, quando te ameaçam, querem te calar, né? Quando te ofendem também, querem te intimidar, mesmo na rede social. As pessoas falam, vamos para o próximo posto, tem muita gente com o Bolsonaro, mas não soa como apoio democrático e sim como ameaça. É a mesma coisa que eu falei antes e postei no mesmo momento, né? Pois eu reproduzi aqui o Cafeína Talk Show, né, que eu entrevistei o Anderson Severo, que é um programa de cultura, pessoal punk underground da cidade aí, ou seja, não represento nenhuma elite, nenhuma burguesia, mas também, né, acho que todo mundo é gente, né, e acho que 4 mil pessoas terão morrido até segunda-feira no Brasil e o presidente não falou nada sobre isso até agora. Não precisa defender um remédio que não tem comprovação científica. Cafeína novamente aqui. Parlamentarismo no Brasil, educação de qualidade. Eu defendo isso no futuro. No futuro. Tá? Porque um amigo meu, que eu desfiz a amizade, fomos amigos em outros tempos, né? Fica me chamando de infantil aí, dizendo que, ora, né, você defende o parlamentarismo com o Rodrigo Maia. Óbvio que não. Óbvio que eu não defendo o nhonho, como o pessoal diz, que também estão errado. Quando chamar o Lula de ladrão, Bolsonaro de bozo e ele de nhonho. O brasileiro tem muito, né? Isso é coisa de bandido, né? Bandido que se dá apelido, né? Se dá apelidinho, né? Não é a nossa ideia. Então vamos começar respeitando por aí, para depois a gente ter uma melhor educação. E se fiz isso, devo ter feito em algum comentário, né? Eu volto a pedir desculpas para todos, né? Não quero mais ficar nesse baixo calão aí. Não contribui em nada, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para um debate melhor. Agora, no futuro, sim, o parlamentarismo onde as incoerências sejam mais fáceis do que nós estamos discutindo o processo de impeachment por vários crimes hoje apresentados ou denunciados pelo ex-ministro Sérgio Moro, que terão que ser comprovados, enquanto se tira o foco da questão de que pessoas estão morrendo e deveríamos estar concentrados na pandemia. Eu não posso sair à rua, não posso trabalhar sem me preocupar com a minha família, com meus filhos. Inclusive a minha esposa é da área da saúde, porque eu tenho que estar aqui, né, protegendo a minha filha, me protegendo e a minha família. E o coronavírus, né? E desses políticos também, inclusive. Bom, vamos em frente. Para o Bolsonaro é verdade, o coronavírus nem existe. Nem as mais de 3 mil pessoas mortas, nem falou nisso no Brasil hoje, nem se falou no Brasil hoje. Não, não falou-se mesmo. Em segundo plano, só se falou dessa briguinha, né? Primeiro era o Mandetta, fora os outros, né? Bolsonaro, o Bebiano, né? Gustavo Bebiano, morreu. Era o braço direito dele, morreu do coração, não ganhou nem um coroa de flores, né, que se saiba, nem um aceno público do Bolsonaro. Joyce Hasselmann, deputada que vai entrar com pedido de impeachment, que é presidente do PSL, partido do qual Bolsonaro foi eleito e está fora dele agora, porque brigou com ele também. Né? Janaína Pascoal, que ajudou o processo de impeachment da Dilma, que nos pronunciou ainda mais se pronunciar. Todos que estão contra o Bolsonaro neste momento. Fora outros, né? Fora outros, né? E não falou das 4 mil mortes, das pessoas morrendo. Imagina um corpo de alguém da sua família empilhado num caminhão frigorífico no fundo do hospital, você recebendo. Né, nós dissemos isso há tempo, que ia acontecer igual ao Equador: colapso do hospital e colapso do sistema funerário. E um presidente que não se solidarize com isso. Quando morreu aí o pessoal que caiu o avião da Chapecoense, né, aí foi muito fácil, né, uma comoção nacional. Nesse caso, né, com respeito às 200 vítimas daquela época, porque uma morte, né, então quer dizer, não temos aí realmente solidariedade cívica de uma pessoa que não é capaz de compreender. E em respeito a isso, ao contraponto, isso, né, seja demagogo ou não, que eu acho que não foi, a primeira palavra do Sérgio Moro foi o constrangimento de ter que entrar nesta briga política e pedir demissão, justamente por causa de estar tirando o foco da pandemia. Né? O Jair Bolsonaro chamou um monte de gente lá para fortalecer a sua imagem, muitos constrangidos, e não tocou no assunto também, né? Mais uma vez, né? Aliás, e tirou também, né, o holofote, né, do Ministério da Saúde, que é a nossa preocupação, sobreviver. Enfim, eu quero dizer para vocês que estão passando por aqui que, por favor, voltem ao começo do vídeo para entender um pouco dessas explicações, tá? Para que eu não tenha que repetir ela todo o tempo.
né? E que este é um blog pessoal, mas não tem muita diferença entre sermos pessoais e sermos pessoas jurídicas, né? Vamos para os próximos aqui, não estou lendo nem os comentários, né? Porque os comentários ofensivos eu estou deixando para as pessoas que se apresentem, né? Mas não vou ler, que não merecem, o mal não merece comentário. E já disse também que vou me controlar para que não baixe, né, o nível com ofensas pessoais a ninguém, né? Então vamos ao próximo. Guedes foi de meia, né, o ministro da Economia, sem terno e de máscara. Protesto inteligente. Protesto real é sair desse governo. E ele vai sair, né? O dólar já está nas alturas, as bolsas caíram. O Guedes, vocês ouviram, né? Não sei porque que ele não saiu ainda. Talvez ele esteja planejando uma saída diferente, não deu tempo. Mas aí ele vai sair. Isso é certo, né? Porque o Bolsonaro vai passar por cima dele até conseguir tirar ele. Ele não vai ter sucesso como ministro da Economia porque foi feito uma coletiva sem a presença, falando de economia, de um grande plano econômico que nem se falou hoje, sem a presença do ministro da Economia e que depois contradisse o plano, disse que isso não tem sentido, que não tem nem dinheiro para isso. Ou seja, né, é meio estranho isso, né, é autoritário. E seja, se foi discutido com o Banco do Brasil, se foi discutido com outras pessoas sem a presença do Guedes, é o mesmo que o Bolsonaro fez fazendo reuniões com médicos tentando provar para o Mandetta da tal da cloroquina, né? Fora, sem a presença do ministro. É o que ele faz. Ele se reúne com outras pessoas queimando o ministro dele até que o ministro saia, né? Todos que contrariam ele, ele vai buscando, né? Assim, tipo assim, alguém que concorde com ele, se cerca dessas pessoas e daí ele acha que aí ele tem argumento. Fez isso com o seu próprio ministério hoje, né? Vamos ver quantos vão ficar. Inclusive, né, nós vamos ver mais adiante se os ministros militares vão ficar, porque é bem possível que não. Eles vão sair mais discretamente, mas é bem possível que não, né? Vamos adiante, né? Debate de rede social é raso, ninguém lê mais que uma frase. Isso é retrato do Brasil, é verdade. É verdade. O pessoal é impulsivo, né? Porque é bem, né, provável que nem essa frase, né? E eu gostei de um comentário aqui que o pessoal fez, alguém fez aí, que é tão. Tem um pires aqui, é raso igual um pires, né? Tem um pouquinho de café ali, ó, que talvez tenha um pouco de cafeína, mas é um debate raso, né? É um exercício que vai mudar. A rede social já elegeu e derrubou presidentes no Brasil e pode continuar derrubando. Então, sendo uma rede social, você escolhe, né? Se você quer ser raso, se você quer ser baixo, né? Sou raso, largo e profundo, como dizia o Raul Seixas em Guitar, né? Na música do Paulo Coelho. Ou seja, você escolhe, né, as companhias que quer ter. Então, realmente, né? Até porque eu escrevi um texto, aí sim eu vou comentar, que está no sabecaxias.com.br, que é o meu site que eu criei e que eu sustento há mais de 10 anos, sem verbas públicas algumas, mas nunca sobrevivi disso. Ali está Lula é melhor que Bolsonaro, e esqueci de botar uma frase que depois eu botei no adendo, e, explicando isso, mais perigoso por isso. Porque o Bolsonaro vai cair ali na frente. Menos de 2 anos de governo, o Mourão vai assumir. Isso aí nós já temos falado publicamente. Vai cair. Por causa, só tramitar este processo de impeachment aí, um monte de mortes que vai ter. Eu tinha postado algo que eu achei muito forte, né, no passado e erradamente retirei, mas acho que deveríamos mandar uma rosa negra para cada morte do Brasil para o Bolsonaro. As pessoas, que não é culpa do Bolsonaro, nem inventou o coronavírus. Não inventou, mas também não está combatendo. Eu também não inventei e estou tendo um monte de problemas que eu tenho que resolver. E não sou presidente. Estou aqui me justificando como pessoa física das minhas atos, também como pessoa jurídica por ser uma pessoa pública. Então, se eu fosse o presidente, teria que estar fazendo a mesma coisa. E ele diz, não, eu demito quem eu quero, eu faço quem eu quero. Não, não faz. Não faz. Ninguém faz. Ninguém é rei do Brasil. Né? Estamos amadurecendo, mesmo que tenhamos aí um presidente relâmpago, né? Como na Roma Antiga, que um monte de aventureiro, vamos amadurecer sim. Eu não sou raso no debate, eu leio. Aí o pessoal não leu. Né? É um título provocativo e continua sendo. Aliás, eu ouvi o Davi Coimbra, da Rádio Gaúcha, falando isso hoje no programa e que me inspirou aí uma reflexão sobre isso. E é verdade. Concordo muito com ele ao dizer que o Bolsonaro, em termos de história, não chega aos pés do Lula, que infelizmente, né, aconteceu o que aconteceu com ele, em termos de honestidade, está respondendo na justiça, que eu não vou mais falar aquela palavra que eu disse, né, porque eu acho que é errado, não vou mais chamá-lo de ladrão, eu acho que isso é errado,
Eu acho que isso é pejorativo, eu acho que cabe à justiça julgar. Já foram 12 juízes que o julgaram na segunda instância e o Moro em primeira instância, fora outros substitutos. Né? Então já uns 15 juízes, né? Não é opinião pública, não é júri popular a política. Né? E aí ele conseguiu, através de esforço político, transformar a prisão em segunda instância, né, em outra coisa. Enfim, ele governou o Brasil 8 anos como presidente e na sombra da Dilma, né, coordenando a Dilma, que era manipulada por ele, elegeu a Dilma, que só caiu por causa da própria Dilma, não foi por causa do Lula. Ela caiu por apoiar o Lula, etc, etc. Talvez não, né? Enfim, até agora não se apareceu mais questões de roubalheira dela e talvez até as pedaladas, meu amigo, né? Todos fizeram, né? Enfim, e essas questões todas aí. Então, inclusive, né, o partido do Lula, que é o Partido dos Trabalhadores, que está na justiça com o seu registro cassado, porque recebeu verbas internacionais e não poderia ter recebido, né, continua vivo e forte. E pode, inclusive, né, fazer uma. O Lula não vai ser porque ele está na ficha suja, mas ele é muito mais forte que da cadeia, né? E fora da cadeia, como presidiário, continua influenciando, né, o seu partido que ele criou, que ele manda como ele quiser. O Bolsonaro nem partido tem, não tem história no Brasil, não vai reeleger-se a si próprio, que é só nisso que ele pensa, não no coronavírus, e não vai se reeleger, não vai reeleger o próprio sucessor. Então, foi um voto de protesto contra o problema da esquerda, assim como aconteceu em Caxias, o Daniel Guerra caiu, e tenho certeza de que o Bolsonaro vai cair logo ali na frente. Né? Posso estar errado, se eu tiver errado, não é o que eu desejo. Né? Para o Brasil, eu desejo que a gente vença o coronavírus, que eu volte a ganhar dinheiro num comércio forte, né? E ser feliz. Né? Podia estar na praia agora, né? Estou aqui, podia estar curtindo aí qualquer outro lugar, estou aqui, né? Podia estar num hotel, podia estar né? Enfim, mas é um prazer tê-los com, né? Estamos aqui exercitando a nossa solidão noturna, né? Enfim, então em termos de história, né, ninguém pode comparar. Por isso o Lula é muito mais perigoso que o Bolsonaro. O Bolsonaro já perdeu o apoio até do exército, né? Grande parte. Ele consegue dividir tudo e logo ele vai se dividir entre os filhos, viu? Já não deve ter unanimidade entre os filhos, né? O 01, 02, 03, 04, né? Você conhece família. Né? Por enquanto eles estão unificados em torno do pai que tem um poder que é autoritário. Mas eles estão vivendo os interesses deles, né? Logo, logo, assim que eles perceberem que o pai está perdendo poder, e nem todos devem ter puxado pelo pai na questão genética, de serem cegos, como alguns seguidores, né, que estão seguindo ele para o abismo junto, que não fazem, né, nem o mínimo esforço para raciocinar e para reconhecer que erraram no voto, assim como eu reconheço, porque estamos numa democracia e tem o voto binário, extrema-esquerda e extrema-direita, né, estão tendo problemas, né. Vou convidar aí depois o pessoal que quiser mais adiante, não vou dizer o nome de ninguém, mas o acenando aí, eu sei que o pessoal tá assistindo aí para mais outros momentos a gente fazer um bate-papo via Skype aí, que não dá para fazer live, mas a gente pode gravar, né? E também continuar conversando. E essa live são reflexões da madrugada sobre meus próprios posts, né? E assim eu estou registrando, depois eu vou salvar esse vídeo aqui, vou colocar no YouTube e vou deixar ele lá. Isso eu vou botar o link, né? Porque muita coisa também não vale a pena você ficar se dedicando muito, né? Porque nem sempre, né, você vai trazer coerência, né? E muita gente não quer ter coerência também, muita gente não quer nem pensar, né? Então estamos ainda falando sobre o debate superficial e raso, né? Que é verdade. 7 horas atrás eu publiquei: perdeu o Moro, aumentou a sua visibilidade sobre possível interferência na polícia e não vai salvar os filhos, né? Parabéns, é verdade, né? Não mostrou competência política nenhuma, tremenda insensibilidade do Bolsonaro. E aí caiu, né, na desgraça internacional. Ele é uma unanimidade mundial como único presidente do mundo contra o combate à pandemia, fazendo protestos para aglomerações. Né? Estamos aí no hall dos ditadores de quinta categoria, infelizmente, né? Que não vai acontecer. Mas é que ele está tentando, ele está. Né? Nem ele sabe disso, né? Nem ele se percebe como autoritário, ainda se julga um democrata, mas seus atos o contradizem, né? Ou seja, o Sérgio Moro, que era o pilar da justiça, caiu. Sérgio Moro, se quiser, né, pode ser contratado por qualquer universidade do mundo, pode cobrar palestras e fazê-las realmente, ao contrário do Lula, que não apareceu nenhuma palestra dele, e cobrar aí uma boa grana, né, não precisa do dinheiro público, né? E aí agora a vitrine sobre a Polícia Federal vai aumentar muito. Toda a sociedade está de olho aí na questão da Polícia Federal, inclusive o Moro
Mostrou a mensagem, saiu nos jornais da Globo, né? Não interessa se a Globo é lixo ou não, né? Mostrou a mensagem aí, que foi o print da tela, que é prova, sim, e outras o Moro deve ter, dizendo que havia, sim, assédio moral do Bolsonaro fazendo com que ele mudasse e não explicou por quê. Inclusive, ele tirou aí o Maurício, né, Valeixo, o nome do diretor. Mentiu, que tirou que ele pediu demissão, que não era verdade, né? Seria bom que ele falasse, eu não vi ele falar até agora ainda. Disse que o Moro chamou ele de mentiroso, confundindo aí com a água da piscina, que não tinha nada a ver, né? Eu não desligaria a água da piscina, né? Ainda mais se eu fosse presidente, não posso me gripar, né? Qualquer gripezinha, né? Então, ia aproveitar um pouquinho, né, de uma piscina térmica lá para ter um calorzinho, né? Economizaria no meu salário, em outras coisas que eu poderia, bom, enfim. Né? E falando aí sobre os seus filhos, né? Então, quer dizer, agora, como aumentou ainda mais, né, a vitrine sobre a Polícia Federal, agora mesmo que, né, que afundou o processo dos filhos que estão correndo, um de fake news, de um dos seus filhos, né, e o outro aí que está relacionado a uma outra questão aí que daqui a pouco eu vou me lembrar, que agora eu não consigo me lembrar, que é também relacionado aí aos seus filhos, né? Tem o gabinete do ódio, né, que é o das fake news, e tem sim, claro, né? Que é o do senador, né? Do filho dele, que é a rachadinha, né? Que é tipo assim, a rachadinha significa que você tem uma verba de gabinete para contratar funcionários. O funcionário vai ganhar 15 mil reais, você paga 5 para ele e pega 10. Né? Parabéns, né? E ele está sendo denunciado por rachadinha. Enfim, não dá para aprofundar todos os temas, né? Eu sou muito apressado, né? Outra questão aqui, há 8 horas eu postei, né? Vamos parar de generalizar. Gado de extrema direita é igual a gado de extrema esquerda. Tudo carne para churrasco. É verdade. Tinha um amigo aí que, aliás, é defensor do PT, porque ele está defendendo volta Dilma, que o tempo do Lula que era bom, não sei o que. É verdade, podia ser no começo do governo Lula, pode ter sido bom, eu torcia que fosse, né? Não fosse essa questão da Ursal, do Foro de São Paulo, não fosse a corrupção no BNDES, não fosse, né, os desvios de verbas aí para países de quinta categoria para esconder dinheiro. Estourou só no sítio de Atibaia e no triplex, assim como o Al Capone caiu, né, pelo imposto de renda depois de, então quer dizer, né? E aí é claro que não sou eu que tenho que provar a inocência do Lula, quem tem que provar a inocência do Lula é ele. Né? Como outra pessoa também, né, falou, né? Então, essa é a questão, né? Eu não vou mais falar o termo, né, aquele lá, né? Não vou mais falar. Mas quem tem que provar que o governo não foi corrupto é a história e são os defensores dessa história, né? A justiça e a verdade com fatos que até agora não conseguiram provar. Né? Digam que as palestras existiam, não existiram. Né? Digam aí que essas questões de lavagem de dinheiro e todo o processo, né? Não vou inventar o processo do passado agora, não, não aconteceu. E a Dilma errou, cometeu crime de responsabilidade, caiu pelas pedaladas, mas estava tentando salvar o Lula lá com o negócio do papel, a Oi Querida, aquelas gravações lá. Se o Sérgio Moro fez tudo isso aí e lançou essas gravações, você acha que ele não ia se proteger pessoalmente? Então vai vir nos próximos dias muito mais coisas. Em termos de pandemia, né? Eu acho que a gripezinha pegou o governo, não pegou o Bolsonaro, né? E torçamos que ele saia logo da UTI e que o Brasil continue. Vamos para um próximo. Há 8 horas eu postei num voto democrático, não tem culpa, erro ou acerto, tem fiscalização. Erro é morrer abraçado com ele. Aí, então, que eu me refiro que somos democratas, e é por isso que eu defendo o parlamentarismo, porque daí se você erra o voto que é do povo, né, você pode pressionar aí a base eleitoral do ministro, do seu deputado, do voto distrital, para que ele pode, por exemplo, o Bolsonaro montou um ministério coerente, porque ele, claro, ele se elegeu, baseado inclusive no prestígio dessas pessoas, do Sérgio Moro e de outros tantos, e depois ficou com ciúmes que ia tirar todo mundo. Então, num caso como esse, nós não perderíamos o trabalho feito pelo Ministério. Cairia o primeiro-ministro em caso de incoerência, em caso de crime, em caso de loucura, né, em caso de autoritarismo, né, em caso, né, de pressão para trocar pessoas e interferir na Polícia Federal. Não precisaria um processo longo e sôfrego de impeachment. Né? O próprio Ministério poderia fazer essa questão. Então, errar no voto não é vergonha. Né? Eu vi um outro amigo, o mesmo amigo, aliás, né, que é do PT, não vou dizer o nome de ninguém, tá? Vou repetir. Né? Mas ele, se estiver ouvindo, se ouvir um dia, vai saber, porque ele fez comentários, mas nós conversamos num bom nível, né? E eu achei bem legal isso, ele entendeu, eu entendi, e ele é um defensor. E eu disse, olha, ficar fazendo onde é que estão os bolsomínios, onde é que... Isso não ajuda nada, não é Grenal.
Não é? Isso é quanto pior, melhor. Não é, só falando de dinheiro público, nós estamos falando de uma sociedade, não é de um clube privado, onde domingo que vem tem jogo de novo, e no outro tem de novo, e você veste a camiseta e a bandeira. Estamos falando de política, nós estamos falando de coisa séria, de vidas, de saúde pública, de educação, de pessoas que podem morrer nos hospitais por falta de caráter dos governantes, sejam eles quem forem. Então, fazer provocaçãozinha não quer dizer nada. Essas pessoas, esses 59 milhões de votos que são do Bolsonaro, ou foram do Bolsonaro na sua eleição, são justos. Inclusive ele mesmo diz que a eleição foi fraudada, ela pode ter sido fraudada para mais ou para menos. Né? Ele diz, se ela foi fraudada, então que apresente isso. Falou isso nos Estados Unidos e todo mundo esqueceu isso. Né? Então ela pode ser fraudada para mais ou para menos. Então, né? Ele mesmo se colocou em dúvida a própria eleição que o elegeu, isso pode ser loucura. Então temos que estar conscientes, meus caros amigos, de que errar é humano. O que nós precisamos é continuar sendo cidadãos, respeitar aí as possibilidades de uma nova eleição democrática e seguir em frente com o Brasil, porque a vida que segue, a vida continua. Então, a provocaçãozinha, onde é que está o pessoal da esquerda, onde é que está não sei quem, onde é que está não sei o quê, onde é que está os bolsominions, onde é que estão os petralhos, isso não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Não traz história, não traz consciência política para o debate. É muito ruim para o debate. Né? Então eu vou seguir aqui dizendo, né, não vale a pena, né, ficar fazendo provocaçãozinha, coloca uma coisa mais séria, mais consciente, né? Porque não tem graça. Né? Eu coloquei aqui uma foto do Collor, malucão, né, no seu final de mandato, mas hoje é senador, né? Isso é Brasil. Ou seja, né, mas quando ele foi presidente foi caçado, loguinho, né? Por causa de um Fiat Elba, claro que tinha corrupção, foi só a ponta do iceberg, né? Igual ao Capone, igual a Dilma, né? O Lula é tão esperto que não foi caçado. O Lula é o mais perigoso e mais esperto líder político do Brasil da atualidade, né? Independente de honestidade ou não. Abra um olho para isso. Né? A esquerda pode voltar. O Lula, se quiser, ele não precisa. É só ele estar livre, né? É só ele conseguir falar, ele elege quem ele quiser. Né? Ele elegeria, né? Que sou um idiota. Né? A Dilma, né, com seus ministros, né, falando, criticando a opinião pública e a mídia, e o Bolsonaro criticando a opinião pública e a mídia. Eu quero dizer o seguinte, que quando o fim de carreira de um presidente começa assim, né? Você precisa, né? É que nem eu trazer aqui os meus filhos aqui para dizer, olha, digam para eles como eu amo vocês, né? Ora, eu não preciso disso, né? Se eles não sabem disso, né? Não sou eu que tenho que provar, eles sabem que eu amo eles, não preciso provar para ninguém. Né? Meus atos, né, mostram isso. Né? Então eu trago dizer a minha esposa, diga aí que eu sou um bom marido, né? Claro, pode dizer numa campanha eleitoral, mas depois no governo, né? Usando o velho princípio de não basta ser honesto, eu preciso parecer honesto, vejam como estes homens me apoiam. Nem tanto, né? O que vai sair. Né, o ministro da Economia, o Guedes, né, que tem o nome aqui da nossa clínica psiquiátrica, né, talvez por isso, né, foi de meia, de máscara e sem o paletó, avacalhou com a coletiva, disse, eu não quero estar aqui, o que eu estou fazendo? Eu estava de meia, né, não deu tempo nem de eu achar o meu sapato, né, devia estar dormindo lá, descansando para esperar a hora de sair, né, não vai se estressar com essa maluquice e sabe que o governo acabou agora. O próximo a sair vai ser ele. Depois disso, os militares vão sair e vai tramitar o processo de impeachment e o Mourão vai assumir. Né? Posso estar apostando alto, mas é isso que eu estou enxergando agora, não tenho bola de cristal nenhuma. Né? Postei há 8 horas atrás confissões de um retardado eu. Né? Retardado eu. Né? Nem se diz mais retardado, débil mental, sei lá. Né? Votei no Bolsonaro e agora estou me sentindo um otário. Verdade, eu votei no Bolsonaro, vou justificar meu voto aqui, né? Como se fosse o BBB. Tinha outros, mas o único que tinha chances de vencer o PT era o Bolsonaro, tanto que foi o Bolsonaro e o Haddad para o segundo turno. Se qualquer voto anti-PT fosse para outro candidato, o Haddad ia ganhar. E nós teríamos aí, então, né, mais um avanço do projeto comunista da Ursal no Brasil. Né? Me perdoem meus amigos aí, que tem alguns, né, aqui que são de esquerda, que estão aí, né, outros já são ex-esquerdas, estão aí, são de esquerda, mas não são tanto e tal, né, já mudaram.
Mas era isso que ia acontecer, né? Se não votar, se votasse em qualquer outro candidato, menos, né, o cabo Daciolo, lá, mas se votasse no Amoedo, por exemplo, né, vamos dizer assim, que era um administrador, que fosse dar certo, você estaria tirando votos do Bolsonaro e dando votos pro Lula, pro Haddad, que ia ganhar a eleição. Foi pro segundo turno e quase ganhou. Foi bem pro segundo turno. O Bolsonaro ganhou como voto de protesto, assim como o Daniel Guerra ganhou aqui em Caxias. Caxias do Sul tem essa tendência também, né, de antecipar um pouco da história. Então eu vejo, em nível nacional, o que aconteceu em Caxias do Sul. Mesmo trabalho, mesmo acontecimento. Vamos trocar novos ministros ainda, talvez ele sangre mais um pouco, mas o Bolsonaro não termina o mandato. Né? Assim como a gente, infelizmente, tivemos aí... Entendemos que o mecanismo de impeachment não é tão ruim assim, é quase como se fosse, né, um recall que existe nos países mais modernos, né, mas tem que ter usado com parcimônia. Não adianta assim o presidente espirrar fora do penico e eu quero impeachment. Agora o que aconteceu hoje são coisas graves, ditas por um homem sério e corajoso. Foi sério ao entrar no governo, largar a magistratura, o Sérgio Moro, e foi sério ao sair do governo. Inclusive mostrou que não queria o STF, que não está à venda. Provou isso, né, em nível nacional. Né? Então, quer dizer, a coisa está realmente séria no Brasil. Bom, vamos em frente. A carta branca do Bolsonaro para o Moro era a carta de grileiro. Né? Isso aqui é uma pequena ironia, né? Vou explicar para quem não alcançou. O grileiro, né, aliás, que é defendido pelo Bolsonaro, que acredita, né, que o garimpo em terra indígena deve existir, que trocou o presidente do Ibama, né, numa questão aí de proteção das terras indígenas para combater o avanço do coronavírus nas tribos brasileiras. Né? O grileiro é aquela história, o pessoal vai lá, se apropria de uma terra, desmata, faz um contrato falso, branquinho, né? Antigamente se fazia isso, coloca numa gaveta cheia de grilos. O que acontece? Os grilos morrem, né? Aquilo fica marrom, então parece que o papel é velho, e parece que então tem validade porque é velho. É por isso, né? Vai pesquisar que você vai achar. Então se chama grileiro. Né? Então a carta branca que o Bolsonaro deu para o Moro era uma carta de grileiro. Né? Não era sério, ele não deu propriedade nenhuma, né? Tanto que a carta branca amarelou como os grilos na gaveta. Né? Foi isso que eu quis dizer. Vamos para o próximo. Sérgio Moro, experiente na magistratura, será que denunciou o presidente sem provas? Aguardemos. Isso eu falei há 8 horas atrás, né? Agora são 2h55, né? Claro que também eu estava ouvindo outros comentários, né? Porque eu não sou também dono da verdade. E eu concordei com isso e postei. É claro que não, né? Foi um bom senso, né? Eu vi isso na Jovem Pan, aliás, o Augusto Nunes, que defendeu o presidente até ontem, né? E hoje já está fora no programa Os Pingos nos Is, né? Tá certo ele, não tem compromisso com o erro, né? Porque é unanimidade, né? Demitir o Sérgio Moro não foi um tiro no pé, foi um tiro na orelha, passando no cérebro, que deve ter, todo mundo tem, né? Enfim. Vamos para o próximo. Discurso de populista sempre vira em campanha eleitoral e a frase nossa nação, o Brasil que queremos. É verdade, né? Os presidentes brasileiros acham que o nosso Brasil, para frente Brasil, tentam levantar aí o populismo do brasileiro que acha que nós temos que viver de heróis, né? Do Ayrton Senna, do Pelé, né? Nossa seleção brasileira afunda porque o Neymar não tem essa capacidade de ser herói, vive caindo, né? O Felipão, né, que foi arvorado com o nosso conterrâneo, não, porque ele é de Canoas, mas que viveu aqui, foi meu professor, inclusive em Caxias, né, que negligenciou os desafios da Alemanha, né, no 7-1, porque tinha sido campeão, então vamos eleger um herói, uma figura forte, né? A coletiva que manda, não existe um herói para salvar o Brasil. Quem é que pensa nisso ainda? Né? O brasileiro, o otário, né? O pessoal está né, enquanto os Estados Unidos estão gastando um monte de grana lá para ajudar a população, o brasileiro está empodrecendo, dormindo nas filas da Caixa Econômica para receber R$ 600 e o Bolsonaro queria 200. Né? Primeiro chegou a 600, né, por uma briga grande, né, e percebeu, né, e depois contradisse publicamente o Onyx Lorenzoni, que está lá ainda, não sei porquê, que é uma vergonha para os gaúchos, né, porque se fosse o Leonel Brizola já não estava, com certeza, né, que foi amigo do meu avô, inclusive. O Onyx Lorenzoni, que foi publicamente, anunciou que ia se pagar a segunda parcela, criou uma falsa esperança no povo, e depois foi desautorizado publicamente, estava atrás do Bolsonaro hoje, né, já foi queimado na Casa Civil. Não deve durar muito se for inteligente, né? E o próprio, aliás, eu vi um comentário, não sei de quem hoje, que o MDB, que é o centrão, que esteve em todos os governos, não quis cargos no governo do Bolsonaro, né? O MDB, né? Enfim.
Vamos para o próximo, né? Não estou concluindo nenhum assunto, estou falando um pouco sobre cada post que fiz aqui, né? Explicando o porquê na minha pessoa física, ok? Gerar tumulto, pressionar, agir autoritariamente, ameaçar, arvorar poder não é interferir? O que, que é então? Então o presidente posa de democrata, né? Publicamente, achando que a palavra democrata, né, pode ser leviana, né? Assim como os trabalhadores, né, acham que só o trabalhador é quem é do PT. Não é verdade, né? Tem muita gente que trabalha que não é do PT. O trabalhador é quem trabalha, em todos os sentidos, né? Então, ficar falando aí, eu sou democrata. Não é assédio moral que se faz. Depois, mais adiante, ele fala, né? Porque o ministro apanha todo dia, né? Olha, o chefe que bate no seu funcionário, mesmo que verbalmente, é assédio moral, né? Nós vivemos num país democrata e num mundo avançado, tanto para homens quanto para mulheres. Essa história de que ministro, que o chefe é o que bate na mesa, né? Comigo nunca aconteceu, né? Aliás, uma vez um chefe que tive, né, que nós tínhamos um problema com o ar-condicionado, colocou um cadeado na nossa janela, eu fiz um abaixo-assinado com os meus funcionários e disse, olha, meu pai nunca botou cadeado na janela da minha casa, não é tu que vai botar. Então, quer dizer, eu acho que nós temos que ter hombridade para isso, né? O que é isso? Onde é que nós vivemos? Né? Aqui o ministro apanha todo dia, né? Ministro covarde, puxa-saco que está lá, né? Porque caso o Moro não apanhou, né? O Mandetta saiu, demorou para sair, esperou o desgaste, mas também porque o Mandetta, claro que burro não é, estava aproveitando o seu capital político ao máximo, né? Viu que caiu nas graças da população e aproveitou ao máximo, porque é político, né? Todo político faz isso, né? Mas estava fazendo um bom trabalho. Política é normal, né? É política, né? Então, quer dizer, eu estou sendo político ao falar isso aqui. Né? É óbvio, né? Enfim. Vamos lá para uma próxima aqui. A Polícia Federal já se pronunciou publicamente em favor de Sérgio Moro. Aguardemos os próximos capítulos, né, que já aconteceram. Postei isso há 9 horas atrás. Várias, né, instituições se posicionaram. Né? O Bolsonaro unificou o mundo e o Brasil político institucional contra ele. Não foi, aliás, o Rodrigo Maia que se pronunciou, que até agora não falou nada. Né? Nem o presidente do Senado, o Alcolumbre, também não falou nada até agora. Mas são as lideranças, os partidos, ao qual ele não tem, né? Então, o seu próprio ex-partido também, que é a Joyce Hasselman, que é jornalista, que é deputada federal, que ajudou a eleger o Bolsonaro, que trabalhou na Veja, na Jovem Pan, e hoje é deputada federal, já se colocou nessa questão, né, de pedir o impedimento do presidente e colocou, ela é líder do seu partido, inclusive vai colocar o seu partido na questão do impeachment. E esperamos que seja o mais rápido possível, né, que a Câmara está trabalhando online, né, não sei o que vai acontecer, não sei o que vai acabar antes, essa novela do novo impeachment ou a crise Bolsonaro, ou a crise do coronavírus, né. O presidente deveria estar aqui uma camiseta fora em isso aqui é uma ironia, né, um cinismo, né, que eu peço desculpa, não vou mais chamar ninguém pelo apelido. Vamos adiante, os ministros militares vão começar a sair depois do Paulo Guedes, discretamente. Já falei sobre isso, eu acho isso que vão, sim, né? A não ser que ele seja impedido e que o Mourão fique no presidência, né? Que coletiva, né? Ele falou, vamos encerrar essa coletiva, né? Não foi uma coletiva, foi um pronunciamento, né? Típico da Coreia do Norte, da China, da Venezuela, com um monte de gente atrás, né? Só que pela extrema-direita, né? Enfim. Ministro que apanha todo dia, eu já falei, né? Essa puxa-saco. Né? Não precisa impor nada para os ministros, basta anunciar um pacote econômico pelas costas, também já falei. O próximo pronunciamento, entre aspas, né, defesa do governo, será para falar por que o Paulo Guedes saiu. Bolsonaro fala que Moro não quer ele na cadeira presidencial. O foco, então, do Bolsonaro é a reeleição, não é o coronavírus, né? Infelizmente, né? A pandemia nem se tocou no assunto. Pressionar é bem diferente do que coagir, eu já falei. O presidente da República não pode se justificar dizendo que é explosivo. Ele falou isso, né? Então a gente tem o Edmundo lá, né? Não pode, né? Como assim explosivo? Então, quer dizer, imagina se ele tiver uma bomba atômica na mão, vai jogar, opa, desculpa, foi mal. O foco não é a saída do Sérgio Moro. Ficou sabendo que pedir processo para a Polícia Federal é crime. É verdade. Primeiro ele comete o crime, depois ele fica sabendo que é crime, né? Então teria que avisar as leis primeiro para ele, antes de ser presidente, né? Falou aqui, meu filho saiu com a metade do condomínio e nem lembra, a vida é assim. Não, não é. Se o meu filho sair com um monte de mulher, né? Eu vou dizer, olha, tu assuma a tua responsabilidade e vai formar uma família. Não quero criar, porque eu tenho filhas também, e também sou pai de menino e menina, né? Não acho justo ser mau caráter, né? Isso é machismo, né? Da pior espécie, né? Bolsonaro pode esperar o julgamento para falar com o juiz, isso é uma piada, né? Porque, na verdade, ele ficou se defendendo de outras coisas, né? Que nem tinha a ver com a questão.
A política é como na vida, quanto mais você afirma autoridade, menos você tem, também acho verdade, né? Porque quem tem autoridade exerce autoridade e a autoridade é aceita porque ela é autoridade, é um bom senso, a pessoa sabe quando a autoridade é irradiada, né? Não precisa ficar falando demais, né? Tanto que Jesus Cristo, não quero colocar na questão política, não escreveu nada, simplesmente agiu. Um autoritário é democrático no discurso, reafirma seu poder repetidamente e se contraria em atos, é o que eu estou dizendo, né? É muito fácil você ficar falando, né, de democracia, né, e agir com autoritarismo pelas costas. Propõe uma cariação entre o Bolsonaro e o Moro, fica com o Moro, a assinatura dele foi falsificada na exoneração. Vai ter essa cariação, né, porque já vai ter CPI, vai ter um monte de coisas. Né? O Bolsonaro tem o direito de se defender por carta, mas vai começar aí o bate-boca. O Gaúcho Onyx Lorenzoni eu já falei, né, falta falar o Maurício, né, não é Eduardo, eu botei Eduardo aqui, né, mas é Maurício. Bati na Polícia Federal porque não investigam o crime contra mim, mas assopro dizendo que salvou a minha vida, né? Ou seja, é como dizem os humoristas, né? Ele bate e assopra, né? Ele bateu e depois assoprou, né? No sentido de que ele quer ficar bem, mas quer ficar mal, né? Ele quer bater quando a questão é do Moro, e inclusive o caso da Marielle correu no Rio de Janeiro e tal, e tal, e tal, e tal, né? Vamos estudar sobre isso também. Não era bem assim, né? Eu já disse mais para frente que ele a sua defesa, né? No caso da facada que ele levou lá do malucão lá, que também é malucão, não, o processo tramitou e a defesa não recorreu, ou seja, o processo foi encerrado e teve investigação. Então, reabra o processo, né? Faça alguma outra coisa. Vamos ver o que vai acontecer com o novo ministro agora, se vai aparecer, né? Se não foi somente um ato deslocado do cidadão lá. Desculpa o café, ó, é do Pato Donalds. Vamos lá, estou chegando ao fim aqui, não, eu escrevo muito, né? Mas eu tenho que chegar ao fim do dia de hoje só, né? Há 9 horas atrás. Bolsonaro disse no seu pronunciamento: não podemos deixar o povo sofrer. O povo está sofrendo com o coronavírus, presidente. 4.000 mortos até segunda-feira, o senhor vem com esse populismo, o senhor falou, apertou a mão, né? Falta assessoria de alguma viúva, de alguma mãe que fez uma live do cemitério hoje, que não pôde enterrar o seu filho, não pôde se despedir do seu filho, seu presidente, né? O senhor acha que os brasileiros não estão sofrendo com esta saída do Sérgio Moro atabalhoada, que não é culpa do Sérgio Moro, que foi coerente, engoliu um monte de sapo no seu governo, a saída maluca que o senhor fez do ministro Mandetta sair porque ficou com ciúmes? O senhor acha que o povo brasileiro não está sofrendo com medo do coronavírus? Que muita gente ainda vai morrer, presidente? Né? Então, o senhor acha que o povo não está sofrendo na Caixa Econômica Federal, que não consegue regular o CPF, não consegue receber R$ 600? Pessoas que nunca pediram dinheiro chorando porque são autônomos, presidente? Então, o senhor é um populista. O povo está sofrendo, né? Não podemos deixar o povo sofrer. O senhor está deixando o povo sofrer, seu presidente. E os seus bolsonaristas junto, que não são capazes, né, de entender uma realidade e ficam defendendo cegamente. Cartão corporativo, vida privada, gasolina. Tem denúncia que ele superfaturava notas de gasolina, não preciso justificar as votos para ninguém. Precisa sim. Precisa justificar, sim, o que o senhor gasta no cartão corporativo, porque o senhor é um cidadão brasileiro que está ocupando temporariamente o cargo da presidência da República, pago por nós, que o senhor manda em todo mundo, mas quem manda no senhor são os brasileiros. O senhor é funcionário do Brasil, presidente, não é dono do Brasil. Tem relação com a troca na Polícia Federal? Não, não tem. Não tem. O senhor é que puxou o assunto na coletiva, no pronunciamento estilo venezuelano, né? E não precisava ter falado. Desligou o aquecedor da piscina olímpica porque é burro, né? Porque eu não desligava, né? Enfim, falei burro, né? Desculpe, pessoal, me exaltei aqui um pouco. Tinha um bicho subindo na parede ali. Vou ter que terminar a live para pegar o bicho depois. Mentir no exercício do cargo também é crime. E se ele mentiu, vai ser imputado sobre isso. Agora a briga é ele e o Sérgio Moro, uma palavra de um contra o outro. O Sérgio Moro é mais experiente em provas, porque foi juiz. Vamos ver o que vai acontecer. Parece homem que bate em mulher mentindo pro delegado. É verdade. Seu delegado, eu amo essa mulher, né? Eu sou um homem digno. Chega lá e dá porrada na mulher, pelas costas, né? Depois diz que ela bateu a cabeça na pia. Os defensores da Marielle são mais fiéis do que os do Bolsonaro, que até agora só defenderam a grana e o AI-5. É verdade, né? Não tem mais faixas quem tentou matar Bolsonaro, né? Quem matou Marielle, pessoal, nesse ponto, né? O pessoal da esquerda é muito mais organizado. Como oposição, eu sempre achei muito mais competente a esquerda brasileira, aliás, e muito boa nisso, né? Como governo, deu um monte de problema. Mas como oposição, eles são muito mais fiéis. Quem matou Marielle, né? Aliás, né? Tem muita coisa próxima aí nesse sentido.
como populista ele é bom, né? Pelo menos ele tenta ser, e tem muita gente aí, ele tenta se aproximar, né, da competência do Lula nesse sentido, e ele tenta, né, baixar aí, ser popular como Lula, falar da piscina, botar camiseta, mas ele não consegue, né? Porque ele não tem a competência nesse sentido, apesar do que eu já falei para trás aí da questão da honestidade. Apelando para a dramaticidade do povo brasileiro, né, tentaram me matar, oh, né, pobre de mim, e o coronavírus, e as pessoas que estão morrendo. Enfim, né, assim venceu a esquerda com esse populismo barato, que todo mundo já estava cansado, não era do populismo, mas era da corrupção, né? E ele foi o contraponto, ele foi a vacina populista. Eu perguntei, inclusive, pro Mourão, aqui na SIC, em Caxias, quando entrevistei ele, se o Bolsonaro era populista. E ele riu e disse que não. Mas é claro que o Exército sabe que sim. Para vencer um populista, só outro populista. É o que aconteceu em Caxias do Sul. Daniel Guerra foi populista para vencer aí. Prometeu um monte de coisas, né? Populisticamente, eu vou prometer, né? E Bolsonaro não permite no seu governo que alguém seja mais populista ou popular que ele, né? Fez isso com o Onyx Lorenzoni, fez com o Mandetta, né? E assim por diante. Enfim. Vamos em frente, né? Obrigado para você que continua aí, né? Quando você é um homem público, toda decisão deve satisfação moral para a sociedade. Satisfação moral e ética. Deve, sim, senhor. Essa história de que eu não devo satisfação para ninguém, né? Ninguém que é cidadão, né? Nem mesmo o eremita da floresta, né? Não tem essa história. Nós vivemos em sociedade, sim, e todos devem satisfações para todos. Inclusive, mais e muito, sendo o presidente da República, um mandato temporário. Essa história de que eu que mando e não devo satisfação, demito quem eu quiser, né? Nem o chefe mais autoritário faz isso. Para isso nós temos, inclusive, outras instâncias para proteger trabalhadores, né? Não somos medievais, não é um rei, nem um rei da França do passado, né? Podia viver sem dar satisfações e sem ter algumas pessoas que o apoiassem ao seu redor. Então, né, você deve satisfação, sim, presidente, e tem que dar. Quando a Dilma começou a falar cercada de ministros, já estava caindo, já vimos esse filme. É o mesmo caso do Bolsonaro que eu vi hoje. Lavando roupa suja como um casal em divórcio litigioso. Enquanto isso, o coronavírus vai derrubando brasileiros. É verdade. Dando recadinho público, né? Senhor ministro, senhor ex-ministro, né? Não precisa disso, o presidente que tem autoridade moral, né? Era muito simples ele ir sozinho na coletiva e dizer, olha, eu demiti o ministro por causa disso, ele não aceitou uma troca, né? Por causa disso. Não explicou, né? E ponto final. E vamos ao coronavírus. Olha, estamos agindo assim, assado, que é o nosso foco atual. Não falou nada, não justificou, não explicou patavina nenhuma, ficou lavando roupa suja, desfiando a atenção, né? Tipo assim, eu bato em você, mas eu sou um bom marido. Porque é isso, não é. É mau caráter mesmo, né? Merece, né, outras coisas. Tem mais adiante, às 10 horas eu escrevi o texto, né? E leia o texto, por favor, antes de comentar. E possivelmente o Lula é muito maior que o Bolsonaro, por isso é mais perigoso e é muito mais esperto, né? Parabéns, né, para quem ainda acredita nessa esperteza. O dia que ele voltar isso pro bem, né, porque eu sou reencarnacionista, ele vai ser um grande líder de novo. Tomara que, né, a vida dê outra chance para ele. Mais uma. A única ideologia clara no Brasil é da disputa pelo poder e a qualquer preço. É verdade, né? O que é a esquerda? Você sabe quantos mortos estão na conta do comunismo no mundo para ficar defendendo a esquerda? Na Polônia, na União Soviética, até hoje, na China. Quem é que tem direito à vida ou à morte em defesa de um partido político? E aí, a extrema-direita, a mesma coisa. Quantas pessoas morreram na ditadura militar e nas ditaduras militares do mundo? Em vários lugares do mundo. Da extrema-direita. O fascismo na Itália, por exemplo. E outros tantos. O nazismo. Então, como é que você pode achar que você é de extrema-direita ou de extrema-esquerda se você não sabe nada de história do mundo, da humanidade? Vai estudar. Então, que ideologia você tem? Você tem ideologia do Lula, do Bolsonaro e qualquer outro populista que aparecer numa república de banana e vou votar nesse aqui porque aquele é ruim, como se você estivesse escolhendo um time de futebol, uma maçã na fruteira. A gente está falando de política, não é de futebol. Está falando de vidas humanas, de dinheiro público. De você que está em quarentena agora por causa do coronavírus que não está sendo combatido. Não chegou na tua família ainda, graças a Deus. E a quarentena, é claro, né? E não vai chegar. Né? Eu não desejo isso para ninguém, nem na minha, mas 4 mil pessoas morreram. Não é a Globo lixo. Né? Bota em qualquer canal aí que você vai ver. Né? Não é eu que estou assistindo só a Globo. Bota em qualquer canal do mundo. Né? E acho que é muito mais que isso. Nem são só 4 mil, vai aparecer muito mais. 50 mil pessoas nos Estados Unidos.
Aí se morreu o Neymar, todo mundo vai ficar chorando. Quando morreu o Ayrton Senna, ó, uma pessoa que merece nosso respeito, porque era, né, um cara honrado, mas o Pelé aqui da minha rua aqui também é. Enfim, nós não defendemos a pena de morte, não é uma limpeza, vai sobreviver quem sobreviveu, né? Tira todos os doentes, os velhos, né? E vão sobrar só os saudáveis e os jovens. Que mundo que vocês estão vivendo em acreditar num presidente que seja contra a realidade dos fatos? Que é isso? Né? Então, quer dizer, não tem ideologia nenhuma, nenhuma. Né? Isso não é ideologia, isso aí é uma maluquice. E vai cair, sim. Né? Bolsonaro perdeu o Moro e deu destaque internacional aos seus crimes na tentativa de proteger os filhos. Estamos desgovernados. Aguarde os próximos dias aí, né? O mundo já está vendo, né, essa maluquice, né? 10 horas atrás eu publiquei como pode ser tratado como comunista um homem que ajudou a desmascarar o principal líder do projeto comunista no Brasil. É verdade. Então, quer dizer, tem gente, né, porque o foco é na reeleição, não é coronavírus, não é nem a Polícia Federal. Porque o Bolsonaro vai trair os próprios filhos e vice-versa adiante, né? Isso aí já aconteceu, acontece nos filmes e acontece na vida real. Se ele precisar se livrar dos filhos pro poder dele, ele vai se livrar. Daqui a pouco ele vai dizer, ó, é meu filho, eu adoro meu filho, eu tenho filho. Eu sei o que pode acontecer. Não faria, mas também, se precisar, ele vai fazer. Ele vai dizer, olha, é meu filho. Quando ele não tiver mais nada para dizer sobre os filhos, ele vai dizer, olha, ele que pague. Não tenho mais nada para fazer. Se ele perceber que vai cair sobre ele, né? Então ele está tentando aí, pelo menos, os filhos mesmo vão se dividir contra ele. Aí ele vai se desesperar ainda mais, porque é inseguro, é incompetente nesse sentido aí, também, né? Porque não é capaz de trazer aí, porque se os filhos cometeram crimes, né? Talvez ele não tenha sido tão honesto assim como o pai, né? Porque eu espero e falo pro meu filho sempre que ele seja honesto, né? E dou exemplo de honestidade. O dia que eu der mau exemplo, eu vou dizer, olha, errei, né? Errei e não siga o meu exemplo, né? Tive pai também e aprendo com essas coisas. Portanto, né, essas fake news dizendo que o Moro é comunista, né, ele que tirou o principal líder do comunismo de ação, que é o Lula, no Brasil, estava defendendo, e na América Latina, inclusive, que é muito forte que pode voltar. Né, estavam defendendo a Ursal, né, teve uma cidadã lá que disse, e aí fui olhar no Rio de Janeiro, que era defensora, trabalhava para a Ursal. Ursal, né, você sabe, o Foro de São Paulo aconteceu em 92, com vários líderes de esquerda da América Latina que queriam criar a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então cada líder ia ficar com o seu país. O Lula ia ficar com o Brasil, né? E cada líder de esquerda, né, ia ficar com o seu país eternamente. Ia morrer, ia fazer sucessão, igual a outros países aí, igual a União Soviética, lá quando morreu Putin, né? Igual antes era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Agora é a Rússia e todos os países lá. Só tem um país, até a Rússia está lutando contra o coronavírus, né? Lá é 8 anos de cadeia se você ficar na rua, né? Mas tem lá a Bielorrússia que o presidente mandou tomar vodka, mais louco que o nosso, né? Pelo menos o cara não toma cloroquina, morre bêbado, mas não morre, né, com convulsão do coração. Enfim. A nossa política é tão baixa que a esquerda, percebendo que o foco da disputa é a presidência, agora é o Moro, já o ataca. Então é o que eu estou dizendo, né? Percebendo, né, que o Moro acaba saindo do governo antes, né, e acabando com o governo, né, porque vai acabar o governo, não foi o Moro que acabou com o governo, foi o Bolsonaro que acabou com o governo, está começando outro que vai terminar logo ali na frente. É um provável, possível candidato à presidência da República, o foco é 2022. Então, tanto da direita, desqualificando, chamando o Moro de comunista, para evitar um concorrente e chamar a atenção das elites, né, que tem um medo, né, que o comunismo vai dividir lá os seus automóveis, né, ou que o isolamento social vai acabar com a sua renda, né, já acabou com muita renda, mas muita gente tem dinheiro guardado para viver bem em quarentena, que está sofrendo mesmo são os pobres, né, os miseráveis, né, e a classe média e média baixa, não é a elite que está sofrendo, mas então ele bota o comunismo nessa ignorância toda, o pessoal vai defender AI-5 e ditadura militar. Né? A palavra comunismo, então, o pessoal sai correndo que nem diabo da cruz, né? E porque o comunismo matou muita gente mesmo e é uma maluquice, né? Ninguém que está defendendo o que foi um genocídio em várias épocas da história. Mas tanto a esquerda como a direita vão atacar o Moro por causa da eleição de 2022, né? Eu acho que o Moro nem vai ser candidato à presidência, né? Mas o Bolsonaro quer se reeleger, a esquerda quer voltar. Então, quer dizer, o alvo não é mais o Bolsonaro. O Bolsonaro não vai se reeleger, não vai fazer sucessor. E a esquerda então vai atacar o Moro, vão deixar o Bolsonaro de lado agora. Pode escrever, né? Cachorro morto.
A Polícia Federal não é a guarda pretoriana. Isso foi o professor Marco Villa que disse. O professor Marco Villa, que tem o blog do Villa, que eu aconselho, que é muito bom. Muito mais aprofundado na história do que eu, muito mais corajoso do que eu, muito mais famoso do que eu, muito mais influente do que eu. Blog do Villa no YouTube, né? Ele trabalhou já em vários locais, né, em várias empresas. Não sei onde é que ele está agora, eu sei que ele já trabalhou na Jovem Pan. Enfim. Desculpe, né? Tive que espirrar. Não é coronavírus, tá? Espirrar ao vivo aqui, porque é uma live pessoal minha, do Miguel Brambila. A guarda pretoriana, se você não sabe, ela defendia os centuriões e os imperadores da época de Roma. Então, os inimigos eram mortos pela espada, né? Não tinha essa disputa política. A guarda pretoriana, né? Inclusive matava o próprio imperador quando a conspiração caía nele, né? Tem alguns documentários aí na Netflix falando sobre isso, né? Se chama Roma. Então vamos estudar a história, né? O professor Villa falou que a Polícia Federal não é a guarda pretoriana, não tem obrigação de ficar defendendo o presidente e seus filhos. Isso aí é um resquício do passado romano que a gente ainda traz, né? Aqui no Brasil achando que somos reis. Enfim, eu acho que era hoje. Por isso, né? O Moro pediu demissão e acabou o governo Bolsonaro. Acabo com a live aqui do professor Marco Villa. Muito obrigado. Né? Eu vou ter que aqui terminar essa live de hoje. Vou colocar no meu YouTube. Expliquei todas as minhas postagens de hoje, menos os comentários, né? Porque tenho certeza que o pessoal que comenta não vai nem escutar, mas você que ficou aí comigo, né? Aqui está, não é a minha defesa, é a minha justificativa daquilo que eu penso, e graças a Deus, se amanhã se eu pensar diferente, né? Como dizia o Raul Seixas, eu vou falar aqui sem compromisso, né? Está gravado o que eu falei. Né? Eu não tenho medo, eu votei sim no Bolsonaro contra a esquerda, né? Por causa daquilo que eu expliquei. Se não votasse no Bolsonaro, a esquerda ia ganhar, porque nem o Amoedo, nem qualquer outro ia ganhar, muito menos, né? Enfim, a Marina Silva, né? O Ciro Gomes, o Cabo da Ciolo, não vou falar de um por um. Mas é óbvio que foi isso que aconteceu para muita gente, inclusive, né? Agora, a questão é outra. E eu não vou morrer abraçado, né, com esse psicopata, opa, com esse cidadão que está no poder aí. O psicopata é o professor Villa, que costuma dizer, né? Eu já disse que eu não quero mais falar sobre isso. Esse cidadão que está no poder, por enquanto. Né? Porque brasileiro tem hombridade, presidente. Brasileiro, se precisar, ou morre com o coronavírus, que nós estamos numa pandemia inesperada, ou vamos morrer lutando sem medo, né? Porque não adianta você ter medo na construção de um Brasil melhor. Muito obrigado, boa noite para vocês. Eu sou Miguel Brambila, minha página pessoal é essa, mas vou compartilhar na minha empresa ali daqui a pouquinho no Sabe Caxias, para quem quiser ver, e também no YouTube. Valeu, boa noite, muito obrigado.